Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu resolvi fazer esse áudio aqui para conversar com vocês sobre uma percepção que chegou para mim já tem algum tempo, mas a gente fica, pensando, refletindo sobre, tentando entender melhor, compreender melhor, para tentar ter um entendimento melhor sobre as coisas que chegam até a gente, as situações que a gente passa. E é sobre, esse movimento holístico, esse mundo holístico, esse mundo sobre o segredo, a lei da atração e todas essas coisas que a gente acaba ouvindo, que a gente acaba absorvendo, algumas ideias que a gente começa a ter, alguns movimentos que a gente começa a ter na vida, nesse processo de despertei espiritualmente, acordei da Matrix, essas nomenclaturas que a gente tem e que às vezes no começo do caminho, ou até mesmo no meio do caminho, a gente se percebe em alguns processos e depois a gente se aprofundando, a gente vai percebendo que não é exatamente assim, né? Que não é desse jeito, que tem um lado mais profundo e que muitas vezes algumas coisas podem ser alguns obstáculos que a gente vai ter que perceber no caminho, algumas coisas vão ser pedras de tropeço, né? Que podem ali estar mais nos atrapalhando do que nos ajudando, né? E para ser mais claro aqui sobre o que eu tô falando, é sobre aquela ideia que a gente, muitas vezes, eu acho que a maioria tem, né? Acredito que todo mundo, quando entra nesse caminho, pode se deixar levar por isso, que é a ideia de que eu despertei espiritualmente, eu comecei a elevar minha vibração, meu padrão de pensamentos, a minha energia, né? E aí eu chego em um local, eu chego em um lugar, em um patamar, em um topo, é, eu chego num local, seja um local, não um local físico, mas eu chego em um local, vamos dizer, energético, vibracional, espiritual, não sei, onde eu vibro muito diferente do meio onde eu estou. E aí, como eu vibro muito diferente do meio onde eu estou, por causa da minha vibração estar muito alta, vamos dizer assim, né, para ser mais simples, como eu estou vibrando muito alto, eu já não tenho mais nenhum amigo, eu já não consigo mais nenhum relacionamento afetivo, porque as pessoas vibram muito baixo, porque só eu despertei, só eu acordei, porque a maioria tá ali preso na Matrix, entre aspas, tá ali preso nas ilusões da matéria, ou seja, qual for a nomenclatura que a gente for dar, né? Mas assim, a gente entra numa ideia de que a gente tá vibrando muito alto e que as outras pessoas não. Que as outras pessoas continuam vibrando na mesma coisa. E aí a gente entra num processo de se colocar num topo, de se colocar num pedestal, de entrar num lugar de santo, iluminado, que vibra alto, e a gente começa a dar isso de justificativa e de desculpa, muitas vezes, de que é por isso que a gente não consegue uma amizade, de que é por isso que a gente não consegue um relacionamento afetivo, de que é por isso que a gente não tem mais ninguém do nosso lado, que a gente vai ter que seguir sozinho esse caminho e que ninguém vibra que nem a gente, né? E na verdade, a gente pode até ter essa percepção no começo, e de fato, quando a gente começa algumas mudanças na nossa vida, e não só em relação à vibração, ao padrão de pensamentos, não. Mas qualquer mudança que é muito profunda, que mexe muito drasticamente na forma como a gente vive, isso impacta ao redor, né? Então vamos dizer que até então você tinha uma rotina de todo final de semana sair para um determinado lugar com seus amigos, com seus colegas. Então você ia para balada, você ia para umas festas, mas você saía todo final de semana. A partir do momento onde você não é uma. Vamos tirar aqui dessa hipótese aqui que eu estou falando, a questão holística e energética. Vamos dizer que você simplesmente é, parou de sair todo final de semana porque agora você tá num relacionamento. Você resolveu namorar, resolveu casar, e agora você namorando e você casando, não faz mais sentido você sair todo final de semana. Você não vai sair com seus amigos todo final de semana. Você vai sair com seu parceiro, né? Com a sua parceira. E não que não possa sair com os amigos se você tiver em um relacionamento, não é isso, mas estou falando que há uma mudança. As pessoas estavam esperando certo tipo de comportamento seu. Quero o quê? Todo final de semana a gente vai sair. Todo final de semana você vai estar disponível para sair.
A partir do momento que você muda isso, seja por qual motivo, mas às vezes porque você agora tá casado, agora encontrou alguém e tá num relacionamento, agora a sua prioridade mudou, seu pensamento mudou, sua cabeça mudou, a sua rotina mudou. Isso vai causar uma estranheza nesses seus amigos que até então estavam ali todo final de semana esperando a sua presença, esperando a sua disponibilidade. Então, a partir de um momento para outro, aquilo muda. E aí existe, em muitos casos, um afastamento. Por quê? Não porque um é melhor do que o outro, não porque um é certo ou outro é errado, não porque um é superficial e outro profundo, ou um é correto e outro promíscuo, não, mas simplesmente porque existe uma diferença em como essas pessoas começam a viver vida. Então, até então, eu vivi uma vida dessa forma. A partir do momento onde eu decido viver a minha vida de outra forma, então eu vou ter uma diferença das pessoas que estão comigo. Né? Eu já vi que muitas pessoas relatam isso também. Às vezes você tem uma vida de casado, só que você ainda não tem filhos, por exemplo. Isso acontece bastante. E aí, seus amigos, às vezes, tem seus. Não, você tem seus amigos têm seus parceiros, mas né, ninguém tem filho e as conversas são diferentes e tal. De repente, você, você engravida ou o seu parceiro engravida, a sua parceira engravida, e aí vocês têm filho, vocês decidem adotar alguém, enfim, mas vocês entram nesse processo de ter uma criança. E é normal que nesse processo você comece a se afinizar com as pessoas que têm filhos, porque você está vivendo uma experiência que elas também estão vivendo. Com o tempo passando, você até vai perder um pouco de interesse na conversa, por exemplo, de casais que não têm filho, porque você vai ver que a realidade deles é diferente da sua. Então a gente se conecta por experiências, por coisas que a gente passa de semelhante. Então, mesmo tirando dali dessa parte essa questão espiritual, de evolução, de vibração, isso já acontece, a gente já sente essa diferença. De repente, você tinha um grupo de amigos que gostava de sair todo final de semana, toda sexta-feira. De repente, agora você encontrou alguém que você quer ficar perto, que você quer estabelecer um vínculo, que você quer né, cada vez mais fazer a manutenção desse vínculo, melhorar esse vínculo, se aprofundar cada vez mais na intimidade com essa pessoa, conhecer cada vez mais essa pessoa, né, estabelecer cada vez mais um vínculo mais forte, mais profundo. E aí, nesse processo, você vai causar uma mudança na sua vida, nas suas conversas, na sua visão de vida, nos seus valores. Então isso é natural, essa mudança. Ela é até saudável, você fazer as mudanças necessárias, porque senão você está querendo manter estruturas antigas, estruturas que não fazem mais sentido para você, se manter em amizades ou em situações onde não tem a ver com você, não tem mais a ver com seus valores, com sua visão de vida, você está tentando manter aquilo que é antigo. Então essa mudança, ela é natural, ela realmente acontece. Mesmo fora da área espiritual, holística, religiosa, isso acontece. Então, até mesmo nisso, nessa questão, acontece às vezes um distanciamento. Às vezes vai acontecer um momento onde você não tinha tantos amigos assim com relacionamento, ou amigos que tinham filhos, enfim, ou amigos que faziam tal atividade, praticavam tal atividade, ou era de tal clube, ou gostavam de tal assunto. E aí é um processo de você ir aos pouquinhos, né? De passos a passos, com o tempo passando, você ir conhecendo pessoas novas que têm mais a ver com você, fazendo essa mudança na sua vida na área social. Então, no princípio, você pode sentir um certo tipo de solidão, ou de você estar muito sozinho, ou de você não conhecer muitas pessoas. Esse processo ele é comum em tudo na nossa vida, sempre que tem uma mudança. Mas com o tempo a gente vai conhecendo outras pessoas e vai se acertando. E a questão, gente, que isso acontece também quando a gente começa a mudar nosso comportamento no que se refere a, por exemplo, mudar a nossa vibração e começar a estudar é, tudo aquilo sobre o pensamento e energia e vibração, ou às vezes é, ver filmes ou ler os livros sobre o segredo, a lei da atração, a gente começa a entender as coisas de uma forma diferente, que, claro, não é a forma como a maioria das pessoas entende, né? A gente aprende de que
tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, não tem importância nenhuma, que a gente pode ficar ali o dia todo pensando em lixo e o dia todo, né, vibrando tristeza, que não vai acontecer nada, que a vida é assim mesmo e que, né, não tem problema. Na verdade, quando a gente começa a estudar e ver as coisas por esse lado, a gente vai falando, opa, peraí, né? O que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo? Minha vida tá assim porque eu estou assim, né? É uma sintonia entre o que tem dentro e o que tem fora. Só que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de mudança na nossa vida em relação a isso, de mudança de energia, e lei da atração, e pensamento positivo, e sentimento positivo, enfim, né? Nesse movimento mais holístico. Porque o que que acontece? Se a gente se leva muito pela vaidade, muito pelo orgulho, se a gente põe o ego na frente e a gente começa a entrar num local, né, num estado psicológico, onde a gente é super especial, que a gente é um ser de super elevada consciência, que a gente é um iluminado, ou de que a gente vibra muito alto, a gente começa a entrar num processo de cisão e de divisão. Como assim um processo de divisão e de cisão, David? É assim, a gente começa a se colocar tanto como alguém especial, diferente, inteligente, né, elevado, que a gente começa a criar um muro em volta da gente e decretar que todo mundo, né, que eu diferente de todo mundo, do restante das pessoas, né, do resto das pessoas, que todo mundo não vibra tão bem quanto eu, que todo mundo não pensa tão positivo que eu, que todo mundo não é tão amoroso quanto eu, tão legal, tão alegre, tão feliz, que as pessoas não têm tanta consciência quanto eu, que as pessoas não sabem um tanto quanto eu, que não estão num estado evolutivo igual o meu. Eu me coloco num pedestal, num patamar, num topo. Nesse momento eu crio um muro, um distanciamento entre as pessoas que já existiam na minha vida e as pessoas que virão a existir, virão a situações, a relacionamentos que poderiam vir a ocorrer na minha vida, né? Eu crio esse muro, porque eu me coloco como melhor que as pessoas, como superior. Nesse momento eu entro na minha vaidade, eu coloco o meu ego na frente, eu me torno uma pessoa egocentrada, né? Eu centralizo tudo no meu ego, tudo é pra mim, o meu é melhor, o que é meu é mais especial, eu sou mais especial que o outro, eu vibro melhor do que o outro. E aí, nesse movimento, mesmo que você não seja uma pessoa que entra nesse processo de superioridade, mesmo que você tenha até muita baixa autoestima, tenha um histórico de baixa autoestima na sua vida, mas é muito comum que dentro de todo esse processo, das coisas que a gente ouve e que muitas vezes a gente não olha para dentro, né? Então, o processo aqui, por exemplo, de tudo que eu vou compartilhando com vocês aqui no canal, enfim, na internet, não é só uma questão de estudar a lei da atração e de ficar cada vez melhor em atrair coisas, materiais, e de ficar rico, e de só ter felicidade na vida. Não, é um processo, principalmente, eu acho que é até o primeiro, sabe? É a base de tudo. A lei da atração, ela simplesmente é uma consequência das coisas que eu falo aqui, mas não é a minha prioridade. Se algum momento foi, hoje já não é mais. Então, a minha prioridade não é a questão de, como que eu vou atrair melhor as coisas, como que eu vou atrair tal coisa, tal roupa, tal objeto, tal dinheiro, tal situação, tal relacionamento, tal pessoa. Deixou de ser essa a minha prioridade. E a minha prioridade é eu olhar para dentro, entender o que está no meu coração, entender o que está na minha essência, tirar o ego da frente, né? Sair dessa postura de superioridade ou inferioridade que, independente de qual polo você tá na ilusão, porque você não é nem inferior a ninguém, nem é superior. Sai dessa postura de comparação, né? É sair dessa postura de comparação, olhar para dentro de mim e não ficar seguindo tudo que todo mundo fala e não ficar querendo atrair um monte de coisas que nem vão me trazer felicidade. Então, eu tô num processo de atrair um carro, eu atrair um relacionamento, atrair uma viagem, atrair emprego X, um tanto de dinheiro.
Mas nenhuma dessas coisas vai me fazer feliz e eu não percebo isso até eu começar a olhar para dentro de mim, do meu próprio coração. Então é mais um processo de olhar para mim, de me autoconhecer, do que um processo de lei da atração. Por isso que eu tô falando desse assunto aqui com vocês. Porque senão um assunto pautado seria como vibrar melhor para atrair não sei qual relacionamento. Como vibrar melhor para atrair tal emprego. Mas não é a minha experiência de vida e nem a minha prioridade. Não é aquilo que toca o meu coração, né? O que toca o meu coração é o que tange no olhar para dentro, no se autoconhecer, de perceber o que é aquilo que a minha essência, que meu ser está falando, o meu coração está me dizendo. E entrar nesse processo de respeitar aquilo que eu escuto de dentro de mim, de estar sempre refletindo, de estar sempre intuindo e sempre procurando olhar para dentro de mim, né? Não trazer essa autoridade espiritual para um outro, para um guru, ou trazer entender que a mestria está dentro de mim, né? Que o meu mestre está dentro de mim, assim como o seu mestre está dentro de você, assim como o mestre dos outros está dentro delas mesmo, né? Então, dentro desse processo a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente começa a entrar no processo de colocar nosso ego como especial, a entrar num topo, num patamar, se colocar num troninho lá no alto, como se a gente vibrasse super melhor, como se a gente fosse super evoluído, como se a gente, por exemplo, não errasse, que eu sou uma pessoa especial, importante, que eu acesso tal frequência, que eu acesso tal dimensão, que eu tenho contato com seres de não sei qual dimensão e grau, enfim, evolução. E aí a gente entra no processo de vaidade, de botar o nosso ego como mais importante do que os outros. E dentro desse processo, a gente entra numa ideia, por mais que a gente tenha um histórico de baixa autoestima, que a maioria do tempo a gente se acha horrível, a gente se acha incapaz, é comum que a gente entre nesse pensamento. De que, tipo assim, agora nesse momento eu comecei a vibrar melhor e é por isso que eu não tenho amigos. E é por isso que eu não consigo um relacionamento afetivo. Eu pego uma coisa que é um momento, entende? É um momento de mudança, como eu já disse. Se você muda de estilo de vida, você vai causar essa mudança e no começo você vai estar ali num processo de encontrar pessoas que têm o mesmo valor que você, que veem a vida da mesma forma. É um processo. Então não vai ser da noite pro dia que você vai ter, que você antes tinha 10 amigos que viviam a vida de uma forma e de repente você mudou, agora você vai ter 10 amigos que vivem a vida de forma diferente. Não. Talvez você não tenha nenhum. E aí é o processo de encontrar, de deixar com que a vida traga para você. Então esse processo ele acontece, só que às vezes a gente fica pegado numa coisa que está acontecendo momentaneamente, que realmente pode ser uma mudança de vibração, pode ser uma mudança de mentalidade, de visão de vida, que a gente está vibrando de fato diferente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento afetivo, quantas pessoas têm baixa autoestima? A maioria de nós, incluindo a mim, né? Mesmo quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente ainda tem baixa autoestima. E a gente às vezes se pega ainda se criticando demais, né? Pensando que a gente é menos do que os outros. Né? A gente duvida muito das nossas capacidades o tempo todo. Então, mesmo nesse processo, é um processo de aprendizado, não é da noite para o dia. Então, é um processo de trabalhar essa baixa autoestima, observar, cuidar da gente mesmo, entender a gente mesmo, compreender, parar de julgar a gente o tempo todo, porque é o que a gente faz o tempo todo, pra gente conseguir trazer esse amor mais pra gente. Mas a gente vive num processo de baixa autoestima. E aí, quantas pessoas no mundo também vivem? Seja aquela que realmente se põe lá pra baixo, ou a outra que finge que é super incrível, que faz muitas coisas e fica se autoafirmando o tempo todo. No fundo, no profundo, o que elas sentem? É a mesma coisa. Então, aquele casal onde muitas vezes a gente, como estudo, né, gente? É como um estudo aqui que a gente tá falando. Não é pra gente meter ali o bedelho e invadir a vida da pessoa pra ficar falando as coisas pra ela. Não, não é esse o intuito, mas como um fenômeno de estudo, né? Então, se você perceber isso na vida de outra pessoa, simplesmente é uma percepção que você está percebendo para fenômeno de reflexão, de estudo, de entendimento, mas não é para você ir lá e falar isso para a pessoa, ou você ir lá e invadir o campo da pessoa, a vida da pessoa, para falar aquilo que você acha que é certo e que é errado, tá? Mas, assim, às vezes, casais que a gente vê por aí que dentro daquele casal dessas duas pessoas, uma pessoa se põe pra baixo o tempo todo e a outra fica o tempo todo se autoafirmando.
né? Muito comum o processo de, por exemplo, um narcisista e uma pessoa com uma autoestima muito baixa, que se põe para baixo, que se abandona, que se pisa, que se humilha. Só que ali, qual a vibração que tá ali naquele relacionamento? Por mais que uma se afirme e fale que é superior à outra, qual que é o processo? Qual que é a energia que tá ali? Baixa autoestima. Então, é muito fácil achar um relacionamento com alguém com baixa autoestima, é claro, porque é o que tá todo mundo vibrando, tá no inconsciente coletivo. É o que a grande massa, a maioria vibra, incluindo a gente já vibrou nisso, e todo mundo vai vibrar em um momento porque a gente tá humano. A gente está vivendo essa experiência e quando a gente entra aqui na matéria, a gente entra nas regras do jogo. E aqui a gente é influenciado pelas coisas, querendo ou não. Então, nós vamos sentir baixa autoestima em algum momento e a gente vai vibrar nisso. E é muito mais fácil encontrar um relacionamento onde você se humilha, onde você passa por cima de você para ter o outro a qualquer custo, onde você esquece de si mesmo para agradar o outro, onde você deixa de ser você mesmo e coloca uma máscara para agradar o outro, para ter o outro, por outro achar que você é uma pessoa assim, um assado. É muito fácil, porque é o que está todo mundo vibrando. Então, percebe que no momento onde você começa a perceber essas coisas, começa a perceber como às vezes os relacionamentos para você, para sua vida, parecem fúteis no sentido de que não é fútil a vida do outro, mas para você viver um relacionamento daquela forma é fútil. Não é profundo, você não vai conseguir se aprofundar naquilo. E outras pessoas também talvez consigam ou nem queiram se aprofundar, mas isso é o processo delas. Então, é sempre esse olhar pra gente, né? Nunca pra olhar a vida do outro e criticá-lo, mas pra olhar pra gente e ver o que serve pra gente ou não. Então, a gente começa a perceber algumas coisas, começa a perceber que, que muitos relacionamentos só estão de pé, só estão funcionando ali porque uma pessoa tá se humilhando pra outra. Que as duas pessoas, na verdade, nem se amam, mas estão apegadas uma à outra. São dependentes afetivas uma da outra. E vivem a vida infelizes, reclamando daquela situação, mas não percebem que elas estão a conta-gotas ali criando doença na vida delas. A conta-gotas entrando em uma depressão, a conta-gotas entrando num processo de pânico, de ansiedade, porque elas estão ali se anulando o tempo todo para estar naquele relacionamento. Tanto elas quanto o outro. Então é um processo de simbiose ali. É um processo mútuo, recíproco. As duas fazem isso o tempo todo. E aí elas mantêm aquele casamento perfeitinho, fala que tá tudo certo, que não tem nenhum problema, só que no fundo não tá fazendo ela feliz. E a gente começa a perceber essas coisas quando a gente sai daquela visão da massa, daquela visão que relacionamento tem que ser assim, assado, e que a gente tem que se anular o tempo todo. E anular aquilo que a gente sente, e anular a nossa intuição, e anular aquilo que a gente. que faz o nosso coração vibrar. Quando a gente sai desse processo, a gente começa a olhar a realidade com mais clareza, a gente vai percebendo algumas coisas. E aí é natural que nesse processo a gente, opa, peraí, eu não vou entrar no relacionamento com carência. Eu não vou ir lá sair com aquela pessoa só porque eu não tenho nada melhor para fazer. Eu não vou desrespeitar a pessoa naquele ponto. Ah, eu não vou ficar aqui colocando a pessoa em banho-maria, né? Que é aquele ato de você ficar ali. Ah, não fala com a pessoa que quer, mas também não fala que não quer. Deixa a pessoa ali meio a ver navios. Deixa a pessoa ali sem entender direito qual é daquela relação, o que você quer. Mas você não fala não pra ela. Embora você não queira, mas você não fala não. Porque pode ser que amanhã você queira sair e que não tenha ninguém. E aí você tem aquela pessoa, pelo menos ali na geladeira, no armário ali, pra você usar ela quando você precisar. Então é uma relação utilitária, não tem nada a ver com afeto. Então, a gente começa a perceber essas coisas. E a gente não tem um grau de desrespeito tão grande quanto o outro. E como a gente não se põe esse desrespeito, seja pro outro, tanto pra gente também, a gente não entra em qualquer coisa. Então é natural que a gente fique mais seletivo, sim. Não é qualquer amizade. Vai vir qualquer um aqui ficar sendo debochado comigo, fazendo ironia, me alfinetando o tempo todo, que só por carência eu vou querer ser amigo daquela pessoa. Não. Aquela pessoa ali, ela não é minha amiga. Né? Ela tá o tempo todo me alfinetando, tá o tempo todo falando dos meus defeitos, tá fazendo cara de boazinha, mas na verdade tá o tempo todo ali jogando lixo dela em cima de mim. Então, opa, peraí, eu não vou me prestar isso, né? Se ela não tem respeito por mim, eu tenho, e eu vou sair. Eu não vou querer relacionamento com essa pessoa.
Cheguei, comecei a encontrar essa pessoa, comecei a conversar. Vi que a visão de vida dela é muito diferente da minha e que, por eu ser muito diferente dela, é impossível que um vínculo saudável se estabeleça por causa dos egos. Então aí, ó, tchau. Que ela vai viver a vida dela feliz, não em questão de crítica, não em questão de falar que eu sou melhor que ela, mas simplesmente a gente não tem sintonia. E cada um vai pro seu canto. A mesma coisa é relacionamento afetivo. Você não vai se prestar a simplesmente sair com uma pessoa, estar com alguém que você não quer. Você não vai ficar fazendo joguinhos. Você vai falar, olha, não quero, olha, não, não é isso que eu quero, ou não tô afim, ou a gente não tem sintonia. Você vai ser um pouco mais realista. Você simplesmente não vai ficar naquele joguinho de ficar mordendo e soprando, um joguinho onde você vai ficar puxa e empurra, né? Que as pessoas chamam também. Que é você ficar dando gelo na pessoa, pra pessoa vir atrás de você, e aí quando você dá gelo pra pessoa ficar interessada em você. E aí, quando a pessoa vem e acha que ela vai conseguir alguma coisa com você, aí você dá uma de que não quer, que não sabe muito bem, que tá confuso. E aí, quando a pessoa se distancia, você vai lá, é, dá um jeito de acariciar o ego dela, e vai atrás dela, e busca ela. E aí, quando ela se interessa de novo, você dá gelo. Então, é um processo de puxa e empurra o tempo todo. A pessoa se aproxima, você empurra, aí a pessoa se distancia, você puxa, e você fica o tempo todo nesse processo. É joguinho, entende? Então, quando você começa a perceber essas coisas e percebe que o mais importante para você é respeitar o seu próprio coração, os seus valores, e respeitar a si mesmo e o outro também, você não quer mais fazer esses joguinhos. Então, é comum que, como todas as pessoas estão nesse processo, seja consciente ou inconsciente, você pare de fazer esses joguinhos. E aí você não vai ter aquela gama de pessoas, aquela 1 milhão de. Planeta inteiro que vive nesse estado. Você não vai querer ficar com todas as pessoas. Você vai ser mais seletivo. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, e claro que isso é verdade, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande pra gente não entrar na vaidade e achar que a gente evoluiu espiritualmente mais do que os outros, que não existem pessoas amorosas, que não existem pessoas legais, que pensam positivo, que vibram melhor, pessoas com pensamentos visionários, pessoas em muitos aspectos com uma visão até mais aberta, mais expandida do que a gente, né? Com amor muito maior do que o nosso em muitos aspectos. Então a gente sai daquele pedestal de que eu sou o melhor, né? De que eu vibro melhor que os outros são a ralé ali, são o resto, que eu sou superior. Desse processo, eu retiro esse muro que eu criei em volta de mim. Então, se no primeiro momento eu não estava encontrando ninguém, porque realmente foi uma mudança que eu comecei a fazer na minha vida, e essa mudança que eu comecei a fazer realmente fez com que todos os relacionamentos que eu só alimentava por carência, por baixa autoestima, por me anular, todos esses relacionamentos vão ruir, né? Vão se despedaçar, vão se desfazer. Minha conexão com essas pessoas vai estar menor, porque eu me conectava com elas enquanto alimentava a minha própria baixa autoestima, ou quando alimentava a minha carência, ou quando me submetia a essas relações para ganhar uma migalha emocional do outro, uma migalha afetiva do outro. E aí, quando eu saio desse estado, essas pessoas que então compactuavam desse mesmo tipo de jogo, de modo do estilo de vida, não vai ter mais no que eu sintonize com elas. Nesse processo vai haver essa mudança, esse momento de hiato ali, esse momento de onde eu vou me resguardar, onde eu não vou ter tantos amigos assim, onde eu não vou, às vezes, ter um relacionamento afetivo naquele momento, porque eu preciso me resguardar, porque eu preciso ser mais seletivo às pessoas que eu escolho para estar comigo dentro da minha vida. Mas no segundo momento, é necessário que eu não crie um muro em volta de mim, dizendo que eu sou especial, de que eu vibro melhor, e entrando numa vaidade, porque isso é pura vaidade. Porque aí eu coloco como se, para uma pessoa ser boa, ela tem que ser do jeito que eu quero, ela tem que ser igual ou parecida comigo, e não é verdade. É igual o processo que acontece muito nas religiões. Né? Eu entro numa determinada religião, eu acho que só quem presta, só quem é bom, só quem é evoluído é quem tá naquela religião. E o outro da outra religião não. Então, isso é o quê? Vaidade, é orgulho. É eu colocar o meu ego como superior aos outros. Então, quando eu entro, por exemplo, numa religião e falo que quem é daquela religião é o inteligente, é o supremo, é o evoluído, e coloco o outro, que às vezes não segue os meus preceitos, ou que às vezes até é da mesma religião,
mas não pratica da mesma forma que eu, e eu coloco ele como inferior, eu tô na minha vaidade. Eu tô fazendo a mesma coisa. Então, quando eu me coloco num trono, ou coloco pessoas num trono, dizendo que uma é superior à outra, eu tô na minha vaidade. Nesse momento, eu crio um muro em volta de mim, onde eu me separo dos outros. E aí, em muitos momentos, é aí que eu vou sentir mais essa solidão, porque eu criei um muro, eu me segmentei, eu me dividi, eu me fracionei, né? Eu criei um eu contra eles. Então, é por isso que em muitos momentos a gente se sente num processo sem amigos, num processo sem que não encontra ninguém, num processo muito solitário, porque eu tô criando essa solidão por eu ter criado uma redoma em volta de mim de que eu sou especial e os outros não são. Ou então, naquele caso, eu vou encontrar pessoas que são semelhantes a mim nesse aspecto, que também se acham superior às outras, que também acham que o seu grupo é superior aos outros, que a sua religião é superior à dos outros. Eu vou encontrar pessoas que também estão nessa sintonia. Só que aí, quando eu encontro, opa, não é isso que eu quero, e eu me distancio. E eu sempre vou estar encontrando esse mesmo tipo de pessoa. Até que eu entenda que existem pessoas que não é uma questão de instrução, que não é uma questão de entendimento intelectual, mas é uma questão de coração. Então, existem muitas pessoas que podem não ter um grau de instrução muito grande, que podem, às vezes, não ter terminado nem o ensino médio, por exemplo. Mas essas pessoas, elas têm um grau de amor, de respeito, de empatia com o próximo muito superior ao meu. E é isso que vai contar. E aí, quando eu ponho, né, na minha cabeça e vou alimentando essa visão de que só eu vibro melhor, só eu sou especial, só eu estou lá em cima, sou santo e iluminado, e que os outros não são, porque não vivem a vida que nem eu vivo, eu estou descartando todas essas pessoas que têm muito mais amor para dar do que eu, que são mais simples, podem até ser, que não têm esse entendimento todo que eu vim me aprofundando, mas, opa, peraí, ela pratica muito mais do que eu, porque eu, com todo esse entendimento, com todo esse estudo, vamos dizer assim, com esse conhecimento, eu não pratico nem 1%, enquanto aquela pessoa pode não ter tanto conhecimento, mas ela pratica, ela põe em prática, ela vive aquilo que ela acredita. Enquanto eu não, só vivo na minha teoria. Então, nesse processo, é que a gente vai saindo ali de um processo de vaidade, a gente vai saindo ali de um processo onde colocar o nosso ego para cima, a gente vai dando uma baixada de bola no nosso ego, pra gente conseguir sair da vaidade e não ficar criando cisão entre as pessoas. Então, dentro do movimento holístico, né, quando a gente vai falando desses processos de lei de atração, segredo, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso que é alimentado, de que você tem que chegar num estado onde você vai estar vibrando tão alto que sua vida vai estar maravilhosa. Só que a gente esquece desse nosso lado, que é humano, e a gente vai continuar errando, a gente vai continuar sentindo tristeza, dor, a gente vai continuar se frustrando, porque isso faz parte da vida, né? Não é uma escolha, é as regras do jogo, que a gente sabia quais eram quando a gente decidiu entrar aqui. Então, essas regras existem, a gente vai ter que lidar com dor, vai ter que lidar com frustração, a gente inclusive vai ter que lidar com os nãos da vida. Então, independente se é da nossa vontade ou se não, ou se eu fico pensando positivo para tal coisa acontecer, eu fico tentando controlar tudo e a todos, eu vou ter que lidar com os nãos da vida. Não é da minha escolha, não está no meu controle. Só que a gente está num processo onde tá todo mundo falando que a gente tem um controle de tudo e a gente não tem. Então, quando a gente se frustra muito. Quando algo dói, a gente não sabe como lidar, porque a gente tem entendido que a dor não existe, que é uma criação da gente, que a frustração não existe, que é uma criação da gente, que o não da vida não vai existir. Se a gente fizer isso, isso, isso e aquilo. Mas ele vai existir. E vai ter coisas que o meu ego, a minha mente vai querer que não é aquilo que realmente vai me fazer feliz e aquilo não vai acontecer. E aí eu tenho que tentar entender isso, compreender, aceitar a frustração, aceitar a dor, aceitar a tristeza em muitos momentos, o medo, a insegurança, porque é aquilo que eu preciso naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente escuta, com muitos discursos, né, no processo de sempre olhar para dentro e perceber se a gente não está elevando demais o nosso ego, entrando num processo de vaidade, entrando num processo de orgulho, achando a gente superior aos outros, ou colocando certo tipo de comportamento como superior ao outro, um estilo de vida como superior ao outro. É sempre esse cuidado, a gente tem que estar sempre equalizando. Um momento que a gente está menos, que a gente está se colocando como inferior, a gente tem que, né, ele se levantar um pouco, porque a gente também não é tão inferior assim quanto às vezes a gente se coloca. Mas também é um processo de que
quando eu subo demais, eu também tenho que abaixar. Então é um processo sempre de equalizar, de um pro lado e um pro outro, e de estar o tempo todo me ajustando, para eu não entrar num processo ou de muita inferioridade ou num processo de ilusão de muita superioridade. Que os dois vão ser ilusão. Porque ali naquele momento, quando eu me coloco ou como inferior ou como superior, eu estou me comparando. E aí eu estou num processo de ilusão. Então a gente tem que estar sempre se equalizando nesse processo. Quando a gente entra na questão do movimento holístico, da vida holística, né? Do espiritual, de estudar a espiritualidade, a gente tem que ter cuidado para não entrar com a vaidade nisso também.